Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, votos de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje lemos Mateus capítulo 5, versículos de 38 a 42. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Alguém acha essa lei muito severa, mas já era um avanço para a época. Se alguém te ferir um olho, o juiz te dava o direito de ferir um olho só do outro. Não se deixar levar pelo ódio, pela raiva. Alguém ferir o olho e o outro, o que foi ferido, ficar tão furioso de tirar até a vida do outro. O juiz disse: não podes. Tu deverás somente ferir um olho. Olho por olho, dente por dente. Já era um avanço na justiça. Mas Jesus vai mais profundamente à origem de todo o mal, né? Não enfrenteis quem é malvado. Então se vence a maldade com o bem. É o único remédio. A humanidade desde sempre tem procurado outros remédios e aí o mundo é aquele que é. E o ensinamento de Jesus não é colocado em prática. Nós só vencemos o mal com o bem. Só vencemos o ódio com o amor. Não tem outro remédio. A gente pode até se lastimar, dizer, poxa vida, é mesmo, é o grande remédio. Infelizmente não colocamos em prática. Mas não vamos dizer que nós não sabemos. Jesus ensinou o caminho. Muito bem. E depois ele entra em coisas práticas, né? Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Em outras palavras, não revidar o mal com o mal. Primeiro. Segundo, isso significa, seria um pouco longo eu explicar isso, mas vou dar o resumo. Isso significa o seguinte: diante do agressor que quer nos humilhar, que quer nos tirar a dignidade, nós temos que ter a sabedoria de construir uma situação para que o agressor perceba que ele não tem direito de me agredir. Isso é que significa oferecer a outra face. Você levar o outro a pôr a mão na cabeça e dizer, poxa vida, eu não posso fazer isso. Não é verdade? Então, eu lembro de um caso acontecido nos Estados Unidos, há uns 6 anos atrás, que um rapaz que tinha uma ideologia, a ideologia racista, ele era um branco, da supremacia branca, é um grupo que existe, e adentrou numa igreja, praticamente a comunidade era toda negra, e atirou, matando muita gente. A comunidade se reuniu e visitou esse rapaz na prisão. E um por um dos familiares, né? Os familiares dos falecidos, dos assassinados, e olhou para esse rapaz e dizia: você tirou o meu marido, você tirou o meu filho, e nós vamos te perdoar. A comunidade perdoou aquele rapaz, mas disse para ele que ele tinha tirado os amores da vida dessas pessoas. Então foi uma estratégia que a comunidade usou para levar aquele jovem a refletir que ele não tinha direito de tirar a vida de ninguém. Meus irmãos e irmãs, então, nosso Senhor está nos ensinando, não está dizendo que a gente cruze os braços, nem que a gente fique sem defesa, ao contrário, está pedindo que a gente reaja ao mal, mas nunca com a arma do malvado. É essa que está a sabedoria da gente procurar no dia a dia
reagir de uma maneira positiva para que o mal não predomine, não ganhe espaço. Porque se você me agride, eu agrido você, o mal só aumentou. Isso é bem razoável, basta a gente pensar. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Sabe o que iria acontecer na época de Jesus? Numa situação dessa, imagine no tribunal, alguém exige o manto e você oferece a túnica. Essa pessoa ficaria despida. E o outro poderia refletir: poxa vida, tirei tudo do outro e deixei a ele despido. Talvez a consciência da pessoa iria despertar. Chegou ao ponto de humilhar tanta pessoa e poderia acordar a consciência do agressor. Se alguém fizer um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. E é uma reação positiva para que o outro comece a refletir. O que é que fez com aquele que ele dizia ser seu inimigo? Se alguém te força a andar um quilômetro, caminha 2 com ele. É a mesma atitude que Jesus está pedindo. Provocar uma situação para que o outro reflita. E deixe de obrigar o outro a carregar as suas mochilas, suas malas, né? Te obriga a caminhar 1 quilômetro com ele, carregando fardos. E era um costume que havia na época, às vezes, os militares romanos faziam isso, né? Pegavam um pobre judeu e obrigava a carregar seus pesos. Mas havia um limite para isso, era só 1 quilômetro. Jesus dizia, carrega 2. E aí o outro poderia dizer, não, tá bom, deixa que eu leve. Muito bem, meus irmãos, o importante, portanto, nosso Senhor nos ensina nesse evangelho de hoje é combater o mal, mas jamais com a arma do malvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.